Regra de 3, módulo 2. Questão 2, uma regra de 3 simples. Comparamos aqui as grandezas operários e dias. 10 operários executam um trabalho em 8 dias. Quantos operários irão executar o mesmo trabalho em 5 dias? Colocamos uma setinha aqui para operários, para quem não entendeu ainda como funciona o sistema. Poderia ter sido para cima, sem problema nenhum, mas temos que dar uma direção para aquele que tem X antes de começar a fazer qualquer coisa. Depois olhamos para dias. O que acontece se eu tenho menos dias para entregar uma obra? Menos dias, mais pessoas. Então são setas em direções opostas. Se eu tinha colocado inicialmente uma seta para baixo, essa seta vai ser para cima. O que isso indica? Que as grandezas são inversamente proporcionais. Na hora de montarmos a nossa conta, mantém aquele que está com X e olhamos para as setas. Está na mesma direção? Não. Então eu pego a próxima fração e inverto. Se é 8 sobre 5, aqui vai ficar 5 sobre 8. Depois disso é multiplicar em cruz e passar dividindo os valores. Chegamos em 16. Alternativa alfa. Na questão 2, uma obra foi feita em um ano, transformamos para meses, 12 meses, 33 pessoas. Para fazer essa obra em metade do tempo, ou seja, 6 meses, quantas pessoas eu preciso? Se eu tenho menos pessoas trabalhando, eu preciso de mais tempo. E o inverso também ocorre. Se eu tenho menos tempo, mais pessoas, grandezas inversamente proporcionais. E a gente traz para cá os 6 e 12 de forma inversa, porque as direções das setas estão opostas. O que nós fazemos inicialmente, colocamos uma direção para X. Notem que sempre eu coloco para baixo. Depois a gente compara o próximo. E a segunda seta não está dizendo que aumentou ou diminuiu. Só serve para indicar se essas grandezas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Nessas simplificações que ocorrem aqui, 66 pessoas, alternativa delta. 30 kg de café cru produzem 25 kg de café torrado. Se eu preciso de 200 kg de café torrado, quantidade de café cru que eu necessito. Regra de 3 simples, grandezas diretamente proporcionais. 240 kg, alternativa C. Percebam que essa folha 2 tem alguns exercícios que são meio que espelhados no exercício número 1, justamente para a gente ter a prática do exercício. No exercício 4, operários, horas, trabalho e dias são as grandezas. Anotamos aqui conforme o nosso enunciado. Notem que quando aparece uma grandeza fracionária, nós podemos pensar na barra de chocolate. E nós temos aqui a seguinte situação. 2/5 foi o valor inicial, fiz 2/5 do trabalho. Quanto falta do meu trabalho? 3/5. Comparamos as grandezas, uma direção para X e a próxima direção. Se eu tenho menos trabalho, menos dias, diretamente proporcional, setinha na mesma condição. Se eu diminuo a quantidade de horas trabalhadas, eu aumento a quantidade de dias, inversamente proporcional, inverter a seta. E vamos dar uma olhadinha no operários aqui que está sem uma setinha. Se eu diminuo a quantidade de operários, os meus dias aumentam. Então, em relação a X, essa seta está para cima, ela vai trocar na hora de montar a continha. Foi o que nós fizemos aqui. Simplificações onde pode acontecer, no caso operários e dias dividimos aqui ambos por 4, ficou 6 e 5. E nós fizemos as nossas operações aqui. Simplificações acontecendo. Mantém a primeira aqui, multiplica pelo inverso da segunda. 21 dias é a resposta. E essa alternativa é delta. Um exercício aqui que envolve unidade de medidas, tá? Um pêndulo de um relógio Cuco faz uma oscilação completa a cada segundo. A oscilação do pêndulo desce 0,2 milímetros
Em 24 horas o pêndulo desce quanto? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Em 24 horas são 3.600 segundos. Né? Perdão. Em 1 hora são 3.600 segundos, corrigindo. Depois eu multiplico isso por 24 horas. São 86.400 segundos em um dia. Estou transformando aqui, ó, essa nossa multiplicação. Então, são 86.400 vezes 0,02 milímetros. Então, quantos milímetros eu tenho? 1.728 milímetros que o pêndulo desceu. Transformação de milímetros em metros, a gente vai caindo as nossas unidades de medidas conforme nós passamos as casas para a esquerda. 1.728. Ou aproximadamente 1,73. Alternativa delta. No exercício 6, nós temos algumas unidades aqui, dias, bombons, máquinas e horas. Os bombons simplificamos, né, esses valores enormes e ficaram 36,54. Poderia continuar ainda por 2 aqui, mas a gente parou. Por 3 seria possível também. O 8,6 também aconteceu uma simplificaçãozinha por 2 aqui para ficar um pouco melhor. Comparando as grandezas, direção para X, se eu aumento a quantidade de bombons, aumento o número de dias para ser entregue, diretamente proporcional. Agora, se eu já aumento máquinas produzindo, eu vou diminuir a quantidade de dias trabalhados, inversamente, assim como aconteceu aqui em horas. Mais horas trabalhadas, menos dias para ser entregue. Trazemos as nossas contas para a lateral aqui, mantenha de X, e vamos inverter ou manter em relação às setas que nós estamos olhando em relação a X aqui. Simplificações acontecendo para chegarmos na resposta 4 dias, alternativa C. O exercício 7. 33 coelhos consomem 126 quilos de ração. 77 coelhos, em quantos quilos eles vão consumir? Então, direção para X. Se eu tenho mais coelhos, mais ração, diretamente proporcional. Transportamos as frações. Simplificou aqui por 11, né? Ó, 3 e 7 é a segunda fração. Multiplicamos em cruz. Chegamos num total de 294 quilos. Alternativa C. Questão 8. Operários e dias. Grandezas inversamente proporcionais. Simplificações antes de sair a nossa regra de 3. Por 3 em cima e embaixo. Multiplicamos em cruz. Uma vez que a gente inverteu 21 e 28 na hora de fazer a conta, né? A resolução. Resultado final dá 8, 15 dias. Alternativa alfa. Questão 9. Em 4 dias, 8 teares produzem 320 metros quadrados de pano. Se eu tiver apenas 3 dias para produzir 10 teares trabalhando, em quantos metros quadrados vão ser produzidos? Direção para quem tem X, mais teares, mais metros quadrados, diretamente proporcional. Menos dias, menos metros quadrados a serem produzidos, todo mundo diretamente proporcional aqui. Mantivemos as frações, né? Aí simplificações, aí cada um faz uma simplificação que ficar melhor. Se quiser já multiplicar 8 vezes 4 e 10 vezes 3, sem problema algum. Mas o resultado final aqui, nessa questão, 300, alternativa B. 120 páginas, com 25 linhas, feitas em 4 horas. Temos a quantidade de metros quadrados de papel. Para imprimir, né, com a mesma metragem de papel, nas condições aqui de 100 páginas e 30 linhas, e vamos colocar as direções então aqui para eles. Metro quadrado, se tenho grandezas iguais em cima e embaixo, eu não preciso nem considerar essa grandeza. Questão de horas, direção para horas, mais linhas, mais horas, menos páginas, menos horas, todo mundo está na mesma condição
de ser diretamente proporcional, e aqui foi só a transcrição desses valores. Conclusão que são 4 horas, alternativa C. Lembrando aqui, os exercícios são um pouco mais rápidos aqui nessa resolução, para o nosso vídeo não ficar longo e nem exaustivo, mas é fundamental praticar a simplificação das frações.